A paz do Senhor, tudo bom? Paz e graça esteja convosco. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 1, versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Versículo 10. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Versículo 11. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Versículo 13. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, com P maiúsculo, não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, com P maiúsculo, mas do mundo. Versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, com D maiúsculo, permanece para sempre. Versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E, como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque, se fossem de nós, ficariam conosco. Mas, isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. Versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Então, aqui nestas passagens bíblicas que o apóstolo João escreveu, ele está falando do novo evangelho, do Novo Testamento. O apóstolo João, ele é o apóstolo dos cristãos. Ele não é apóstolo dos judeus, israelitas e nem dos gentios. Ele não é apóstolo de judeu e nem de grego. Ele é apóstolo dos cristãos. Então, estas palavras foi escrita
para a Igreja de Jesus Cristo. Então ele diz aqui que está escrevendo mandamento novo, o mandamento que Jesus mandou o apóstolo revelar. Por quê? Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Porque antigamente, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, os judeus israelitas, eles viviam nas trevas, como está escrito nos evangelhos. Vamos ver aqui se eu consigo achar rapidamente alguma passagem que fala desta história, deste acontecimento. Estou procurando em Mateus, capítulo... deixa eu ver... Capítulo... deixa eu procurar aqui corretamente, que eu só estou usando aqui uma mão. Capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 16. Mateus, capítulo 4, versículo 16. Tá chovendo muito, não para de chover mais. Eu nem posso sair para fazer as minhas coisas. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, como está escrito aqui, como Mateus escreveu também o que aconteceu com Jesus. Repetindo, Mateus 4, versículo 16. Como o apóstolo João falou, o povo judeus israelitas, eles estavam em trevas. Eles não conheciam a luz. Por isso que hoje eles não existem mais, porque eles já foram julgados. Está escrito aqui, versículo 16. O povo. Qual povo? Judeu e israelita, porque os livros dos apóstolos se trata referente à questão do povo das 12 tribos de Israel. O povo que estava assentado em trevas. Está vendo? Os cristãos, eles agora são cristãos porque eles eram gentios. Eles não eram judeus e israelitas. E os gentios são povos do mundo, são nações do mundo. Então temos que aprender a verdade, não ficar em fábulas judaicas, ouvindo mentiras, ouvindo profanações, ouvindo enganos das pessoas que estão em trevas. Então, viu uma grande luz, que era Jesus Cristo chegando. A luz que veio era Jesus Cristo, porque o povo judeu israelita estava em trevas.
E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Está vendo? Eles estavam apagados. A vela deles estavam apagadas, eles estavam na escuridão. Daí Jesus veio, ele veio destruir a lei de Moisés, a cultura, a tradição dos judeus israelitas. Por isso que os judeus israelitas são povos banidos, extintos da face da terra. Agora, para o povo judeu israelita ser o povo de Deus, eles têm que se tornarem cristãos, como está escrito aqui na palavra. E a região onde eles estavam assentados era onde eles viviam, lá em Jerusalém. Mais uma constatação. E era a região da sombra da morte, porque eles estavam amaldiçoados pela lei de Moisés. Quem segue homens que ainda vivem e ensinam a lei do Antigo Testamento está debaixo de maldição. Por isso que a luz raiou, porque era o nascimento da estrela que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a estrela da manhã. Por isso que nós estamos nas últimas horas, como João está declarando, informando, pregando. Ele está falando. Por isso que no versículo 17 de Mateus capítulo 4 está escrito: desde então começou Jesus, com J maiúsculo, a pregar e a dizer. Está vendo? Ele veio aqui para pregar, para ele falar. Ele veio do céu, do alto. Era o Espírito Santo do Deus Pai que está sendo revelado aqui, que ele veio do céu, do alto da luz. Então ele veio pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está vendo? Ele veio aqui para falar, para se arrepender, para se transformar em cristão, não para continuar na mesma vida, na mesma situação, na mesma rotina, seguir os mandamentos de Moisés, seguir a lei de Moisés, para ser uma pessoa apagada, uma pessoa escura, uma pessoa na escuridão das trevas, como o povo judeu, israelitas e as nações do mundo, os povos do mundo, viviam debaixo da maldição da escravidão do Satanás, porque como está escrito aqui em 1 João, capítulo 2, repetindo, versículo 8, outra vez vos escrevo um mandamento novo. É a mudança de pensamento, de atitude. A pessoa ela tem que se transformar em cristão, uma nova vida, um novo mundo, novos conhecimentos, não ficar na obscuridade da história da humanidade. A gente tem que escrever a nossa própria história, seguir o caminho do Deus Pai e do Deus Filho, que é a verdade. E a verdade está nele, em Jesus Cristo, que está escrito na Bíblia. Jesus Cristo é a palavra que está escrito na Bíblia, como está escrito em 1 João. A palavra nele significa Jesus Cristo. E a palavra vós significa nós. Então a verdade nele está
em nós, em vós, os cristãos, não o povo do mundo. O povo do mundo se ajuntou, como está escrito aqui. Vamos lá. Vamos em Salmos, capítulo. Vou usar uma das minhas mãos, porque a outra mão está ocupada. Estou segurando o celular. Então vamos em Salmos, capítulo 2, versículo 1. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Interrogação. Porque se amotinam os gentios? Hoje em dia, os gentios não é só os povos do mundo, os povos antigos do mundo, gregos, romanos. Hoje em dia, os judeus também são, como está escrito no Evangelho do apóstolo Paulo, em Gálatas. Ele cita os judeus os judeus e os gregos. Então, os judeus e os israelitas, eles são gentios também. Eles estão fora da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aliás, eles estão fora da árvore da vida eterna. Eles só conhecem o bem e o mal. Eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso que Jesus está falando. Preste atenção. Porque amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, coisas inúteis. Versículo 2. Os reis, com R minúsculo, da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor com S maiúsculo e contra o seu ungido, que é o Senhor Jesus Cristo, com S maiúsculo, dizendo, versículo 3, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Está vendo? Eles querem romper a atadura porque eles estavam presos, eles estavam imobilizados, eles eram inúteis, eles são inúteis até hoje, porque eles seguem o Deus do mal, o Deus do inferno, o Deus da escuridão, o Deus das trevas que ilumina a mente deles. Por isso que eles são pessoas opacas, obscuras, porque são homens que ainda seguem os mandamentos do diabo, do Satanás. Eles servem, se prostam a deuses imundos que está abaixo do nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são auxiliadores soberbos, como está escrito no livro de Jó, capítulo 9. Eles são auxiliadores soberbos, os espíritos do diabo. E essas pessoas estão tudo incorporadas com esses espíritos imundos, malignos, sujos. Por isso que eles estão atados. E eles tentam sacudir para tirar as cordas que eles estão presos, amarrados no mundo da escuridão, no mundo da noite, das trevas. Versículo 4. Por isso que eles não podem ensinar ninguém. Por isso que está escrito em Apocalipse e no livro de Coríntios: sai dela, povo meu, para não ser cúmplice das suas atrocidades. Vocês têm as pessoas que estão na escuridão, vocês têm que voltar para o caminho da luz, como está escrito lá em 1 João, como nós lemos agora, no versículo 4.
Aquele que habita nos céus se rirá. Está vendo? Deus e Jesus vão rir de vocês. Estão rindo. Está escrito aqui, versículo 4, capítulo 2 de Salmos. Aquele que habita nos céus se rirá. Eles estão nos céus, eles estão nos lugares celestiais mais altos. E nós estamos aqui embaixo, nas trevas. O Senhor, com S maiúsculo, zombará deles. Está vendo? Deus e Jesus está zombando de todos vocês, porque vocês não querem mudar, se converter, entrar na religião verdadeira, seguir o verdadeiro Deus e o verdadeiro Jesus. Vocês estão seguindo os falsos deuses, sob o comando de homens carnais, como nós lemos agora. Então, voltando ao livro de 1 João, no versículo 9 está escrito: aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Se você odeia uma pessoa, se você não gosta de uma pessoa e só quer fazer mal, só quer satisfazer seu desejo ilícito carnal, provocando, brigando, discutindo, sendo traiçoeiro, fazendo malandragem, maldade, você está em trevas. Está escrito aqui, ó, versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, que é o mandamento de Jesus Cristo. Ele mandou amar a todos, os amigos e os inimigos. E ainda está em trevas. Por quê? Porque aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Está vendo? Essas pessoas que são contra a Igreja Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados, e contra os irmãos da Igreja, e contra a nação cristã, eles são escandalizados. Por quê? Porque eles vivem pela carne, como nós já lemos, versículo 11. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas. Tudo que eles fazem são trevas, escuridão. Não existe luz, a luz de Jesus Cristo, dentro deles. Então a candeia deles estão apagadas e não sabe para onde deve ir, porque eles usam muitas referências, muitas fontes de conhecimento terreno, humano, e daí eles querem ensinar, explicar, eles querem trazer as pessoas para o mundo das trevas, da escuridão que eles se encontram. Eles não sabem aonde devem ir, porque eles não acreditam no que está escrito na Bíblia. Eles usam a palavra só para enganar. Só para enganar. Por isso que Jesus Cristo abençoou e batizou a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, para mostrar a verdade, o caminho certo. Por quê? Porque as trevas lhes cegaram os olhos. Eles estão cegos, eles são raivosos. E eles são a ira que Deus criou. E eles estão incorporados com o Deus da ira, que é o diabo, Satanás e os anjos, os demônios. Versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos
porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então você tem que anunciar, você tem que dizer o nome de Jesus Cristo, não o nome das coisas do mundo. Porque o mundo passa, mas a palavra de Deus não passa, ela é eterna. Então, para terminar, a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados está recomendando para não amar o mundo, não ameis o mundo, como está escrito no versículo 15 do capítulo 2 de 1 João. Não ameis o mundo, que é o mundo que essas pessoas que estão te levando para o caminho da perdição, eles vivem. Não ameis o mundo, porque eles são do mundo, porque eles são das gerações antigas, da primeira, segunda, terceira e quarta gerações, como está escrito no livro de Êxodo, que odeia a Deus, e são inimigos de Deus. Então eles são do mundo, eles são mundanos. Não sigam as pessoas que pregam, que falam coisas do mundo, histórias antigas, mundanas. Você tem que seguir o que está escrito somente na Bíblia, na palavra de Deus, da Bíblia cristã. Nem o que no mundo há. Eles gostam das coisas do mundo, que é roupa bonita, bens materiais, dinheiro, diploma acadêmico, beleza exterior, visual, conhecimento, sabedoria humana. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, com P maiúsculo, não está nele. Então, esta é a prova. Então, terminamos por aqui. Fique com Deus, Deus abençoe e vamos continuar. Nós que somos cristãos e irmãos no caminho verdadeiro e correto da Igreja Evangelho dos Pobres, não dos ricos, dos alimentos sagrados. Deus abençoe.